Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um podcast da reunião de estudos do Evangelho do Grupo Espírita Irmão Al. Hoje, no nosso episódio de número 326, continuamos a sequência de capítulos do livro Jesus e Atualidade, de Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Pereira Franco. Quem preparou a reflexão para nós foi a Simone Gonçalves, em torno do capítulo 18, Jesus e Sofrimentos. Para mim, tema mais atual não há. E daqui a pouquinho a gente acompanha com a Simone as reflexões que ela propôs. Agora, é engraçado, sem dar muito spoiler, você vai notar aí, quando você abrir os comentários e ver as referências bibliográficas, muitas citam tanto o Livro dos Espíritos quanto o Evangelho segundo o Espiritismo. E eu fiquei pensando, por que será? Será porque talvez esse enfoque seja muito caro, muito querido por Jesus, né? Que entendia que aqueles irmãos que mais sofrem merecem maior atenção? E será que o mestre Rivail, Allan Kardec, não compartilha ao falar de caridade dessa questão? Fica aqui a provocação. Daqui a pouquinho a gente ouve juntos o que a Simone nos propôs, ok? Aliás, já falei aqui, então vamos reforçar. Existe toda uma bibliografia que é filtrada, preparada com muito carinho para você. A gente tenta colocar inclusive o link para facilitar a sua consulta, porque esse é o nosso convite para que você participe conosco, estudando, aprofundando os conhecimentos junto com a doutrina espírita. E confia na gente, isso é transformador. Quando a gente lê mais, muitos enfoques, muitas posturas, muitas mudanças ocorrem no nosso jeito de pensar e nas nossas reflexões. Então fica aqui um convite que a gente sempre vai repetir para você. Aliás, é dentro desse mesmo espírito que a gente cria o nosso segundo momento, que é a nossa live, que acontece no nosso canal do YouTube. Você é o nosso convidado especial. Então, ela ocorre no mesmo dia do lançamento do podcast, normalmente aos sábados, às 17h50 no YouTube. Então esteja conosco lá. É muito bom porque a gente pode interagir, trocar ideias, trocar experiências, fazer perguntas, enfim. Se não puder estar, não tem problema, fica gravado. Passa lá depois, aproveita e divulga o link, difunde entre os seus contatos, enfim, participe conosco desse esforço de divulgação. Última questão que a gente aponta aqui. Fica até o final com a gente aqui nesse podcast. O momento final, que é o nosso momento de prece, onde a gente começa com uma poesia inspiradora e depois te convida a orar junto conosco, é importantíssimo para que a gente possa sintonizar com a espiritualidade amiga. E, gente, orar nunca é demais, né? Então tá aqui o nosso convite para você ficar até no final. E agora eu vou repetir o convite que é de coração, de verdade. Vamos ouvir? Bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer novamente estarmos aqui para a gente falar um pouquinho mais dos ensinamentos de Jesus. Desta vez, nós vamos dar continuidade aos estudos do livro Jesus e Atualidade, e nesse momento nós vamos refletir sobre o capítulo 18, Jesus e Sofrimento. A gente começa falando, que Joana de Ângeles nos explica, que as enfermidades, essas aflições, essas dores que muitas vezes a gente reclama, elas não são fatores externos a nós, que elas estão dentro de nós mesmos. E elas são mensagens do inconsciente alertando sobre algum desequilíbrio, seja moral ou psíquico. E lá na frente, nós vamos ver que o Evangelho também traz essa questão. Mas a gente recorre ao Livro dos Espíritos, na questão 921, quando Kardec pergunta se o homem ele pode gozar de felicidade na Terra, porque esse sofrimento
equivale a dizer que nós não somos felizes, hein? E os espíritos, eles respondem que a infelicidade quase sempre resulta das escolhas do próprio homem e de sua infração às leis de Deus. Então, a dor, ela atua na lei de causa e efeito, sendo como um freio que vai reeducar o espírito como rebelde. E o Evangelho, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, também veio falar sobre isso. E ele nos mostra que essas aflições, elas têm duas causas, que são as causas atuais e as causas anteriores. As causas atuais, a gente provoca, né, nessa encarnação agora, essas dores, esses sofrimentos, enquanto os anteriores são as lesões, entre aspas, né, ou os erros que nós cometemos em reencarnações passadas que reflete agora. Bom, a partir do momento que a gente tem esse sofrimento, essas angústias, algumas doenças, algumas enfermidades, a gente tem que pensar, né? Bom, eu quero a cura, eu quero melhorar, como que eu faço para que isso aconteça? E esse capítulo vem justamente falar isso, né? Que para a gente receber essa cura, entre aspas, né? Que pode ser de um relacionamento mal sucedido ou de um período ruim que a gente está passando, alguma fase negativa, né? Que foi falado lá, que pode ser uma questão física, moral, até espiritual. Ela vem falando que é de fundamental importância para o restabelecimento do enfermo. E enfermo, a gente tem que frisar que não é só do corpo físico, a sua segurança íntima sobre dois requisitos: é o querer e crer. Eu quero, eu creio. Então, Joana destaca o ato de Jesus perguntar ao enfermo se ele queria a cura. E a gente pergunta, né? Eu quero ser curado. E para que isso aconteça, é necessário que haja vontade ativa para alterar o campo magnético do próprio corpo ou para mudar uma situação. Por exemplo, um desemprego, um luto, um ambiente de trabalho, as não afinidades, né, que a gente tem. Então, eu preciso ter uma vontade ativa para que isso mude. Eu ficar só lamentando não vai resolver. Se eu estiver desempregada e eu não correr atrás de um serviço, o emprego não vai bater na minha porta, né? Aí o Livro dos Espíritos, complementando essa fala da Joana, na pergunta 909, Kardec questiona: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? E essas más inclinações nos trazem aflições, sofrimento, né? E a resposta dos espíritos é taxativa: sim, e frequentemente fazendo esforços muito pequenos. O que lhe falta, na verdade, é a vontade. Na segunda-feira que nós tivemos aqui, né, o grupo da prece, nosso companheiro Flávio, ele ressaltou que muitas pessoas não desejam essa mudança. Por quê, né? Por que elas não desejam? Porque se elas saírem dessa condição, elas deixam de ser a coitadinha, ela deixa de ser paparicada. Então ela usa isso como uma ferramenta para manipular, para exercer algum tipo de influência naquele outro, nos outros, né, que estão ao seu redor, um familiar, né, que fica, coitadinho, não separa porque tadinho, porque ele é doentinho, ele é o menos favorecido. Então, a gente tem que sair dessa zona de conforto ou de se considerar coitadinho. E nessa questão do querer,
né, de querer ser curado, a Joana cita o paralítico que foi levado para cima do telhado, né, os amigos levaram e ele desceu e foi pedido para que Jesus o curasse. Mas eu trago outro exemplo que eu considero também muito emblemático, porque esse paralítico ele tinha amigos, ele tinha companheiros que o levaram até Jesus. Mas eu cito a mulher que sofria de hemorragia, porque ela foi banida da sociedade, ela não tinha mais amigos, ela não tinha mais familiares. Então, o querer dela, né, essa vontade ativa, fez com que ela procurasse Jesus. E ela acreditava piamente que se ela tocasse na veste de Jesus, ela seria curada. Então, ela mostrou, né, que ela tinha esses dois requisitos que foi apresentado por Joana. Então, a fé exigida por Jesus não é cega ou mística, mas é uma certeza íntima que se abre ao influxo de forças renovadoras e rompe as barreiras mentais de pessimismo. Mesmo no caso da mulher hemorrágica, né? Mesmo diante do isolamento social, né? Ela acreditou e ela foi otimista, que ela foi atrás, ela sabia que ia ser curado, né? Então, ao tocar a veste de Jesus, com essa certeza absoluta de que seria curada, sua vontade inabalável funcionou como canal e fez com que os fluidos, né, fossem ali manipulados e ela recebeu a cura. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, A Fé que Transporta as Montanhas, tem uma explicação desse fenômeno, né? A fé é apresentada como uma força magnética gerada por uma vontade que sabe o que quer e compreende a inteligência das leis divinas. E onde está escrita a lei divina? Na nossa consciência. Ao sintonizar sua mente com a energia amorosa de Jesus, essa mulher, né, a mulher que sofria de hemorragia, promoveu a própria autocura. Esse choque vibratório reorganizou o seu perispírito que estava lesado e fez cessar a hemorragia. E o que Jesus disse a ela, né? A tua fé te salvou. E nesse livro, né, Jesus e a Autoridade, Jesus pontua que a verdadeira fé, ela transcende as limitações da matéria e do espaço físico. E também esse princípio, a gente traz o exemplo daquele centurião, né, que foi até Jesus e pediu que curasse o servo dele. E ele falou que para ele não tinha necessidade de Jesus ir até a casa, né, dele. E Jesus ficou encantado, né, com o tamanho da fé desse homem. E de onde Jesus estava, ele conseguiu não, né? Ele curou o servo. E para explicar essa condição, né, que de onde Jesus estava, ele pôde curar essa pessoa, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, Os Fluidos, a obra explica que o pensamento e a vontade funcionam como transmissores de energia fluídica, independente da distância física. A gente vê isso em passe, né, em vibração, no grupo da prece, por exemplo, que funciona na segunda. Quantas pessoas são beneficiadas com essa transmissão de energia? Então, a fé inabalável e a humildade do centurião atuou como perfeito terminal receptor de energia. Diante dessa sintonia magnética exemplar, Jesus pôde enviar os fluidos renovadores necessários para o refazimento orgânico do servo, operando uma legítima cura à distância, fundamentada em leis naturais e espirituais. Aí a gente vem falando, né, que o milagre ele não existe. Por quê? É milagre até a gente não poder explicar. A partir do momento que explica, ele deixa de ser milagre, né? Bom, em resumo, o que
Joana de Ângeles veio falar, né? Ela vem complementar o item 18 do capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, bem e mal sofrer, mostrando que o sofrer revoltado adoece ainda mais, já que se resigna ativamente, assume a responsabilidade por seu estado e busca o amparo do Cristo com a mesma determinação da mulher hemorrágica e a confiança irrestrita do centurião, transformador em um trampolim definitivo para a evolução. Então, vamos buscar em nós, quando a gente passa por algum tipo de sofrimento, se a gente realmente quer sair dessa situação. Eu me reporto agora ao Haroldo, quando ele fala que a dor nos nivela. Quando uma mulher, quando uma mãe perde um filho, não importa se ela é rica, se ela é pobre, se ela é branca, se ela é negra, se ela é brasileira, se ela é francesa, se ela é chinesa. A dor nos iguala, mas o sofrimento, como cada uma vai passar, é que vai diferenciar isso. Então, essa vontade ativa que a gente tem, que vai passar por essas dores, por essas situações, é que vai fazer o que o Evangelho fala, né? Do bem e mal sofrer. E Jesus, ele também veio nos falar: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. E ele também fala que estará conosco em todos os momentos. E a gente a gente lembra, eu não sei direito se é música ou se é um poema, das pegadas na areia, que quando Jesus estava caminhando, né, conosco na areia e de repente a gente vê só 2 pegadas, e quando a gente olha que momentos que foram aqueles, foram os momentos que nós mais sofremos. Aí questiona, né, Jesus, naquele momento que eu estava sofrendo tanto, por que eu vi só 2 pegadas na areia? E Jesus responde, né, foi o momento em que eu te carreguei no colo. Então é para lembrar que Jesus está conosco em todos os momentos. Então basta que a gente queira, que a gente procure, né, a nossa cura que eu estou falando, que é física, que é psicológica, que é social. Eu preciso querer, mas eu tenho que crer. Crer não é somente um acreditar suave. Crer, aí a gente reporta também, né? A gente volta aos ensinamentos de Jesus, que fala da fé do tamanho de um grão de mostarda. Se a gente tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente é capaz de operar, vamos colocar milagres entre aspas, né? Porque a gente sabe que não é milagres, mas a gente pode revolucionar situações que a gente esteja passando. E a Joana, ela fala que a Joana e o Evangelho, ele vem falando que a dor também, essas aflições, ela funciona como método pedagógico para nos ensinar, para a gente ver o que está de errado e nos melhorarmos. É como uma febre. Quando o corpo mostra que está com febre, ele está falando que tem algo errado, que tem alguma coisa acontecendo de anormal no nosso corpo. Então a gente precisa o quê? Buscar o remédio. E quando a gente passa por alguma aflição, por alguma dor, ou como foi falado, né, no grupo da prece, por algum momento de amargura, o amargor que deixa a nossa vida ruim, a gente tem que procurar qual que é o remédio. Olhar a causa, e a gente lembra da causa e efeito. Então, se eu estou sofrendo, passando por alguma situação, aconteceu algo, teve uma causa, então eu tenho que ir lá na causa para poder achar a solução. Então, que eu procure
olhe onde que está tendo essa anomalia, vou procurar o remédio necessário, vou acreditar que ele virá. Pedis e obtereis. Muitas das vezes não é como eu quero. Eu vou citar o meu exemplo. É melhor falar da gente, né, do que do outro, né? Mas eu tenho deficiência auditiva. Eu vou pedir para Jesus me curar? Não adianta, né? Porque eu sei que essa cura não vem dessa forma. Então, nessa reencarnação agora, eu não vou conseguir ouvir como os demais. Mas eu não sofro por isso, porque eu sei as minhas limitações e eu acredito piamente que eu posso ser útil de alguma forma. Então, hoje, eu uso o aparelho auditivo, né, e eu consigo me comunicar. Eu não fiquei me lamentando, eu não posso isso, eu não posso aquilo, porque eu tenho comprometimento auditivo. Né? Então, a gente tem que sair da nossa zona de conforto e buscar alternativas. Então, no meu caso da minha surdez, eu não sei se foi problema atual, né, assim, dessa reencarnação, que eu não lembro da minha infância. Eu lembro que eu sempre tive problema auditivo, mas pode ter sido algo que eu fiz em encarnações passadas. Buscar se foi em vidas passadas não vai resolver o que eu posso fazer da agora para frente. Bom, e para encerrar, eu vou colocar o que a Joana de Ângeles, nesse mesmo livro, no capítulo 15, Jesus e Tormentos, nos coloca. Ela fala o seguinte: os tormentos humanos procedem da consciência de culpa de cada criatura. Originário de outras existências corporais, o espírito herda as suas ações que ressurgem em forma de efeitos. Quando aquelas foram saudáveis, estes se lhe fazem benfazejos. O inverso é igualmente verdadeiro. Dos profundos arcanos da individualidade surgem as matrizes das aflições que se lhe estabelecerão no ser como processos depuradores, facilitando a instalação das enfermidades, dos tormentos e das insatisfações. Mas, reforçando, no capítulo 18, ela fala sobre a cura. Se nós formos os responsáveis por essas enfermidades, por tormentos, nós também podemos procurar a cura ou algo paliativo. Então, vamos querer e vamos acreditar. Que Jesus, esse infinito Mestre, esteja sempre conosco, nos fortalecendo no caminho do bem e que possamos efetivamente querer e acreditar piamente no amor de Deus para com cada um de nós. Muito obrigado, fiquem com Deus. Iniciamos o nosso momento de oração com a poesia Anseio e Prece, de Maria Dolores. Senhor, sei que nos deste a todos um encargo ou missão. Nada promoves sem objetivo, nada fazes em vão. À estrela, conferiste a bênção de aguentar-se e refulgir sem véu, tal qual sucede ao sol que nos conduz pelas vias do céu. Atribuíste à terra a função de compor e recompor a forma em que o trabalho nos confere a ciência do amor. Colocaste no mar a investidura imensa de externar-te o poder, e à fonte o privilégio de ensinar-nos a humildade por norma e o perdão por dever. Comissionaste as árvores amigas
em que a lição do bem se exprime e se condensa para a tarefa de guardar-te a vida e auxiliar sem recompensa. Deste à flor o dom de perfumar e puseste na estrada o dom de conduzir. Deste música às aves, deste ao vento o doce mistério de servir. Tudo te filtra a glória soberana, tudo te exalta a lei. Em razão disso, eu próprio reconheço que quase nada sou e quase nada sei. Mas, se posso pedir-te alguma coisa, converte-me, Senhor, a própria imperfeição num canal pequenino que te mostre a força da bondade e a luz da compaixão. E diante das reflexões do Evangelho, das lições da doutrina espírita e da poesia que nos toca, Mestre Jesus, refletimos nesses instantes de prece que, apesar de nossas dificuldades e erros do passado e do presente, também temos em nossos corações a potencialidade de servir-te, através do exemplo do nosso esforço. E ainda que as dificuldades nos façam cair em erro, ensinaste-nos a misericórdia divina, que prontifica-se sempre a nos reerguer para continuarmos a caminhada, sempre que a nossa vontade também se manifeste desta forma. Ensinaste-nos, Jesus, que a divina providência há de amparar sempre os nossos passos, toda vez que a nossa vontade se colocar em movimento, e mesmo diante das situações em que reconhecemos a nossa impossibilidade, se assim o quisermos, podemos te buscar como agora em preces, e não nos faltarão mãos amigas dos teus emissários de luz que velam por nós, em nome do teu amor e do amor infinito de Deus, nosso Pai, que aguardam a nossa disposição sincera para reerguer-nos e caminhar novamente ao nosso lado. Graças te damos, Jesus amigo, por cada reflexão que nos favorece, pelas bênçãos do Evangelho, pelas bênçãos da doutrina espírita, Consolador prometido. Graças te damos pela luz do esclarecimento que nos faz enxergar em toda parte o amor divino a nos guiar e a nos sustentar. Que assim seja.